Irmãos, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 21. Eu vou ler do primeiro verso ao verso de número 19. Todos encontraram aí? Diz assim a palavra de Deus. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles o lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo, disse isso, vestiu-se a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe perguntar pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhes a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos a outra pessoa, o vestirá e o lavará e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Até aqui, irmãos. Feche teus olhos mais uma vez. Senhor Deus Pai, que a Tua palavra, Deus, fale aos nossos corações, Deus. A Tua palavra é ministrada pela ação do Teu Espírito Santo. Que a gente saia daqui alimentado pelo Senhor, alimentado
pela tua vontade, Deus, que a gente conhece através da reflexão da tua palavra. Que seja assim, Deus. Esse é o desejo do nosso coração. Que o Senhor fale a cada um aqui, Pai. Amém. Irmãos, vocês conhecem a história de Agar, lá do Antigo Testamento? Agar, mãe de Ismael. Conhece Ismael? Ismael foi o filho da pressa. Isaac foi o filho da promessa. O Ismael foi o filho da pressa. Lembra da história de Abraão e Sara? Deus promete a Abraão um filho, só que eles já eram velhos, né? E aí Sara tem a brilhante ideia de pedir para que a sua serva Agar, essa que eu perguntei se vocês conhecem, se deitar com Abraão e ter um filho. Quem sabe esse filho seja a resposta de Deus para a promessa. E de fato, isso acontece. Sara tem essa ideia e sugere a Abraão que se deite com a sua serva próxima, a Agar. E isso acontece, só que no meio dessa história tem um episódio. Quando Agar, grávida de Ismael, vivia na casa de Abraão, de Sara, Sara era próxima de Agar, era sua serva mais próxima. Só que quando grávida, elas começaram a ter problemas, possivelmente problemas de relacionamento. E aí Agar, diante desses problemas que ela teve com Sara, Agar foge. E essa história você pode encontrar lá em Gênesis capítulo 16, você pode ler depois. Agar foge da casa de Sara. E quando Agar foge, um anjo do Senhor encontra Agar, perdida. E aí um anjo do Senhor chega para Agar e faz as seguintes perguntas: Agar, de onde você vem? E para onde você vai? E aí Agar responde: eu estou fugindo da minha serva. Da minha serva não, estou fugindo da Sara. E aí o anjo do Senhor fala: você deve voltar para a casa de Sara. Mas eu gostaria de parar nessa pergunta: de onde você vem? E para onde você vai? A mesma pergunta que eu coloquei aí no título do texto do seu boletim. Essa pergunta, a princípio, ela sugere uma resposta geográfica. Eu estou vindo de um lugar e estou indo para outro lugar. Mas ela pode sugerir também um outro tipo de resposta, uma resposta mais subjetiva, mais existencial. E antes da gente se comprometer, tentando responder essas perguntas, eu gostaria de ilustrar possíveis respostas para essas perguntas, pegando alguns tipos de pessoas. Eu gostaria de pegar um fugitivo, por exemplo, é o caso de Agar. Gostaria de pegar um turista. E eu gostaria de pegar um peregrino. Quais seriam as respostas dessas pessoas para essas perguntas? Por exemplo, o fugitivo, ele teria sérias dificuldades de responder essa pergunta. Da onde você vem e para onde você vai? Por quê? Porque o fugitivo ele está fugindo e ele tem uma causa para isso. E essa causa é traumática. Ele está fugindo de alguma situação negativa. Está fugindo de alguém. Ele possui com certeza pendências. E por isso está fugindo. E com certeza ele não se sentiria confortável para responder essas perguntas. E para piorar, o fugitivo não faz ideia para onde está indo. Aliás, qualquer destino que seja longe de onde que ele vem, serve. Porque ele está fugindo. O fugitivo teria dificuldades para responder essas perguntas. E o turista? Se a gente perguntar para o turista: de onde você vem e para onde que você vai? O turista não teria muitas dificuldades para responder essas perguntas, mas as respostas do turista seriam respostas evasivas.
O turista sabe da onde vem e para onde vai, mas aonde ele está não é o lugar dele. Ele está passeando. Ele está passeando e vem de lugares bons e vai também para lugares bons. Ele está disposto a visitar os pontos turísticos de onde ele está, apenas. Ele está ali para desfrutar dos lugares. O turista, ele é alucinado. Ele tenta, mesmo que por pouco tempo, fugir da realidade. Já parou para pensar? Talvez já aconteceu isso com você, muitas vezes. Isso aconteceu comigo agora há pouco, a semana passada. A gente estava de férias e conhecendo os lugares novos, né, os lugares bons. A gente só quer conhecer os lugares bons das cidades, da onde a gente vai. E a gente sempre se pergunta, quando a gente está viajando para alguns lugares bons e bonitos, por que é que a gente não mora ali, não é? A gente fica procurando, na nossa alucinação, na nossa falta de lucidez, algum caminho, alguma forma da gente morar ali, né? Porque ali é legal, porque ali não é a nossa realidade. E a gente andando de carro, indo para algum lugar qualquer, a conhecer, um fato me chamou a atenção. No carro da frente tinha um adesivo que dizia o seguinte: eu moro na cidade que você passa férias. Isso foi um choque de realidade, né? Porque ele me lembrou que eu não moro ali. Ele me lembrou que eu ia ter que voltar, né? Arrumar minhas malas e voltar para a realidade. O turista é assim, o turista, mesmo que por pouco tempo, ele sai da realidade e vive um sonho momentâneo. E a gente deve fazer isso às vezes, para dar um retorno, né, de ânimo e tal, mas o turista não é dali. E de certa forma, o turista também é um fugitivo. Ele não foge de ninguém e nem de algo, ele foge de si. Por pouco tempo. E em terceiro lugar, imaginemos um peregrino respondendo essas perguntas, e o peregrino, ele também não teria qualquer dificuldade para responder da onde que ele vem e para onde que ele vai. Mas suas respostas são objetivas e estratégicas. Esse sim, ele sabe de onde vem e para onde vai. O peregrino, ele está em missão. Ele tem propósitos definidos. O peregrino, ele tem um mapa de viagem. Ele não desvia a sua rota. Ele sabe para onde está indo. Ele não está submetido apenas aos bons lugares, mas sim àqueles que o levarão a chegar à chegada certa. Esse é o peregrino. E agora a gente vai precisar se comprometer. Porque agora a pergunta que eu faço é para você. É para mim, para o meu coração e para o teu coração. Você, de onde você vem? E para onde você vai? E agora, necessariamente, essas perguntas não são perguntas que exigem de você uma resposta geográfica, mas sim uma resposta existencial e, sobretudo, espiritual. Da onde que você vem? De qual ano? De que ano que você vem? Como é que foi o teu ano passado? Como é que foi o teu ano de 2013 na caminhada com Cristo? Como é que ele foi? E para onde que você vai esse próximo ano? Qual que é o seu destino? Espiritualmente falando. Qual que é? Você consegue responder essas perguntas? Qual que é o seu caso? Está fugindo de alguma coisa? Está disposto apenas ao desfrute da vida e aos bons lugares da vida? Ou você está em missão? Ou você tem propósitos
definidos no teu coração. A gente lê um texto, um relato dos discípulos, e especialmente do Pedro, que a gente teria várias coisas para falar desse trecho, mas eu gostaria de destacar algumas coisas aqui para você. Esses discípulos, depois da morte e ressurreição de Cristo, eles sem perspectiva, sem esperança, sem destino certo, eles têm uma ideia: vamos voltar a pescar. É isso que eles resolvem fazer. Vamos voltar a pescar. Cristo se foi e agora a nossa vida perdeu sentido, a gente deve voltar a pescar. E é engraçado que esses discípulos, eles não deveriam ser bons pescadores, né? Porque eles nunca pescam nada. Já reparou? E eles saem para pescar e a noite inteira pescando e não pegaram nada, como de costume. E aí pela manhã eles avistam alguém na praia e era Jesus, mas eles não conseguiam reconhecer que era Jesus. E aí Jesus, que sabia pescar, né? E Jesus grita lá da praia: lança a rede aí do lado direito do barco que os peixes estão ali. E aí eles lançam e de fato pescam tantos peixes que eles mal conseguem trazer para dentro do barco a rede. E eles estavam a poucos metros da praia, vão até o encontro desse homem e quando chegam perto já reconhecem: é o Senhor. E aí eles chegam lá, Jesus já preparou alguma coisa para eles, a churrasqueira já estava acesa, as brasas já prontas para receber o peixe, alguns pães, a mesa estava posta. E aí Jesus convida os discípulos: vamos comer. E eles participam da refeição ali, sacia a fome de todos, possivelmente conversam algumas coisas, e depois da refeição, de certo cada um vai para um canto assim, fazer a digestão, né, que, como de costume. E aí Pedro possivelmente foi para um canto fazer a sua digestão, refletir um pouco, talvez diante do mar, diante de alguma paisagem que sugere reflexões, e Cristo chega perto de Pedro. E aí imagina a cena. Cristo chega para Pedro e fala: Pedro, filho de João, você deve estar pensando em algumas coisas, mas responde para mim: você me ama? E aí Pedro fala: eu te amo. Então, cuide das minhas ovelhas. Aí pela segunda vez, Cristo faz a mesma pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Você sabe, Jesus, eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. E aí Jesus, como que querendo testar os votos de Pedro, pela terceira vez faz a mesma pergunta: Pedro, você me ama? E aí Pedro responde pela terceira vez: Deus, você sabe todas as coisas, por que você está me perguntando isso? Você sabe que eu te amo. Então pastorei as minhas ovelhas. Irmãos, o que está acontecendo aqui é um resgate, é um retorno de Pedro para o caminho. É Cristo encontrando os seus discípulos, especialmente Pedro, e confrontando Pedro, porque Pedro e todos os outros discípulos haviam saído do caminho, perdeu o sentido, perderam os propósitos, perderam os sonhos e voltaram a pescar. E voltaram a fazer aquilo que eles não faziam bem. Mas voltaram, porque era a única coisa que eles teriam para fazer. E aí Jesus tem um encontro. Uma refeição,
uma conversa e um confronto. Pedro, você me ama? Se você me ama, volta. Volta para o caminho e cuida das minhas ovelhas. E aí Pedro responde positivamente a pergunta e segue Jesus e volta para o caminho. E aí sim, com a total condição de responder a pergunta de onde ele vem e para onde que ele vai. Ele vem de Deus e vai para Deus. E você, irmão e irmã? Talvez você esteja fugindo de alguma coisa. Talvez o ano passado foi traumático. Talvez você deixou pendências a resolver do ano passado. E você esteja fugindo delas. Só que quando você foge, você não tem destino. Qualquer destino serve. Talvez esse é o seu caso. Talvez você não faça ideia para onde vai esse ano. Para onde que você vai nesse ano de 2014? No início do ano é quando a gente faz os planejamentos, não é? Você já fez o seu? Talvez você esteja fugindo de si. Talvez não esteja fugindo de ninguém. Talvez não tenha pendências. Mas esteja fugindo de si. Alucinado. Vivendo sem lucidez. Interessado apenas nos pontos turísticos da vida. Apenas desfrutar as coisas. Talvez esse é o seu caso. A vontade de Deus para as nossas vidas, para esse ano, é que a gente volte para o caminho. Se é que a gente saiu dele. Que a gente volte. E para que isso aconteça, ele pode fazer a mesma coisa que ele fez com Pedro. Jesus pode promover um encontro. Jesus pode promover um encontro com você, para que você volte. E esse encontro, ele pode significar duas coisas. Esse encontro de Cristo com você pode significar salvação. Talvez você nunca esteve no caminho. Talvez você esteja ouvindo aí para voltar para o caminho e esteja pensando, que caminho é esse? Eu não conheço. E aí, se é esse o seu caso, Jesus pode te encontrar, e esse encontro promover salvação para você, e você pode entrar no caminho. E se o seu caso é de fato um desvio de rota, Jesus pode promover um encontro de renovação para você. Pode te trazer de volta. Pode te perguntar 3 vezes que seja: você me ama? Se sim, volte. Volta para o caminho. Cuida das minhas ovelhas. Segue-me. Encontro de renovação. Se você não faz ideia para onde que você vai esse ano, você precisa ter um encontro com Cristo. E Ele pode trazer para o seu coração todo o sentido da vida. E você vai ter todas as condições de responder: ó, eu vou para Deus. No ano de 2014, a minha caminhada vai ser do lado de Cristo. Talvez geograficamente eu não saiba mesmo para onde que eu vou. Eu não saiba mesmo que porta que eu vou entrar. Que caminho que eu vou percorrer. Está incerto isso ainda. Mas o que está certo é que eu vou na companhia de Cristo. Isso que traz sentido para nós, irmão e irmã. Deus pode promover um encontro de salvação ou um encontro de renovação para nos trazer de volta. E esse encontro, ele necessariamente vai gerar um confronto, assim como gerou com Pedro. Jesus encontrou os discípulos, preparou uma ceia, alimento, saciou a fome, demonstrou o seu poder, os seus milagres,
E aí Pedro viu o Senhor e isso não bastou. Pedro precisou ser confrontado. E Cristo confrontou o coração de Pedro. Perguntou para Pedro 3 vezes: Pedro, é isso que você quer? Que vida que você está levando? Volta para o caminho, se é que você me ama. Às vezes Cristo, a partir de encontros que Ele tem com cada um de nós, Ele nos confronta. Ele nos coloca na parede: e aí, você me ama? É isso que você quer? É essa vida que você deseja levar? Se você me ama, se entrega. Se você me ama, cuida dos meus pequeninos. Se você me ama, vem comigo. E isso é um confronto, irmãos, e a gente precisa às vezes ser confrontado. Às vezes a gente precisa, e Cristo faz isso com a gente. O seu amor nos constrange, mas a sua presença nos confronta. E aí a gente vai poder responder essas perguntas. Para onde que a gente vai, irmão e irmã, nesse ano de 2014? Independente dos lugares que a gente percorrer, que a gente caminhe na companhia de Cristo, que a gente caminhe do lado do nosso Senhor, que a gente saiba responder essas perguntas, assim como Cristo respondeu: eu vim de Deus e estou indo para Deus. Que essa seja a nossa resposta, que a nossa vida tenha todo sentido na presença e no caminho de Cristo. Por isso que essa ideia do caminho, ela é central na nossa vida cristã. A gente conversou sobre isso ano passado. Jesus Cristo é o nosso caminho. E a gente deve ser reconhecido pelas pessoas como aquelas pessoas que estão num caminho, que sabe de onde estão vindo e que tem a certeza no coração para onde estão indo. Que seja assim na minha vida e que seja assim na sua vida, em nome de Jesus. Amém?